Você sabe o que aconteceu com os membros da Sociedade do Anel após a destruição do Um Anel? Sabe o que aconteceu com o Condado? Qual foi o destino de Sam? Afinal, ele morreu? Você sabe como foi a morte de Aragorn e sua esposa Arwen? Aqui nesse vídeo estão algumas coisas do que aconteceu na Terra-média após a derrota de Sauron e a queda de Mordor, juntamente com a ascensão de Aragorn ao trono. Então, vamos pro vídeo. Muita coisa mudou na Terra-média depois de O Senhor dos Anéis, tanto nos livros quanto nos filmes. O último filme da trilogia, O Retorno do Rei, teve um grande impacto no futuro da Terra-média e seus personagens mais importantes. Depois de roubar o Um Anel e lutar com Frodo, Gollum mergulhou nos Poços de Fogo e o Um Anel foi finalmente destruído. A destruição do Anel desencadeou a morte de Sauron, que não poderia existir sem o poder do Um Anel. Mordor entrou em colapso e a guerra finalmente acabou. A derrota de Sauron permitiu um final feliz para os membros sobreviventes da Sociedade do Anel. Frodo, Sam, Merry e Pippin finalmente retornaram ao Condado, e Sam começou uma família. Frodo, no entanto, não estava satisfeito com sua vida no Condado, em parte devido aos ferimentos que sofreu em sua missão. No final, Frodo partiu para as Terras Imortais. Enquanto isso, Aragorn foi coroado rei de Gondor. Ele se casou com a elfa Arwen, que voluntariamente desistiu de sua imortalidade élfica para compartilhar uma vida com ele. Aragorn viveu uma vida longa e plena com Arwen. A maioria desses eventos ocorreu em uma era conhecida como Terceira Era. A linha do tempo da Terra-média é dividida em várias eras longas, e a Terceira Era é apenas uma delas. A Segunda Era é o foco da série O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, da Amazon. A Terceira Era, por outro lado, que durou um período de 3021 anos, é o cenário das trilogias O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Logo após a conclusão de O Retorno do Rei, a Quarta Era começou. Aqui está o que o fim da Terceira Era e o alvorecer da Quarta Era reservaram para a Terra-média. Aragorn criou o Reino Reunido. Localizado no norte, Arnor era um reino proeminente na Segunda Era da Terra-média. Povoado por elfos, hobbits e homens, Arnor prosperou por séculos. Mas no início da Terceira Era, Arnor não era mais um lugar tão próspero. Agitação política e enganos dividiram o reino em três reinos menores e, com o tempo, a guerra civil os deixou de joelhos. Houve tentativas de reunificação. Por um tempo, Gondor e Arnor foram um reino, mas isso não durou. Após sua queda, o que restava do povo de Arnor mudou-se para outras regiões. Um dos descendentes dos reis de Arnor é Aragorn. Isso significava que Aragorn, que já era rei de Gondor, também tinha direito ao trono de Arnor. Como resultado, Aragorn reconstruiu Arnor e se tornou seu 26º rei. Isso permitiu que Aragorn assumisse a posição de Alto Rei de Arnor e Gondor, um título que não era mantido desde Isildur, na Segunda Era. Depois de séculos separados, Aragorn consertou a divisão entre Arnor e Gondor e criou o Reino Reunido. Sob o controle de Aragorn, o Reino Reunido tornou-se a força mais dominante na região noroeste da Terra-média. Durante este tempo, o Reino Reunido decidiu retomar todas as terras que anteriormente eram ocupadas por Arnor e Gondor. Apenas alguns territórios foram deixados em paz, enquanto o Reino Reunido lutava para recuperar o que antes pertencia a eles. A Quarta Era e o domínio dos homens começou. Os elfos foram a raça mais prevalente na Primeira e Segunda Eras da Terra-média. Isso começou a mudar na Terceira Era, quando o poder dos elfos começou a diminuir. No início da Terceira Era, os elfos começaram a partir para Valinor, também conhecido como Terras Imortais, embora muitos deles permanecessem em várias regiões da Terra-média. O que viria a seguir para os elfos e o destino da Terra-média foi provocado por Gandalf no final de O Retorno do Rei, quando Gandalf disse: "Chega a hora do domínio dos homens, e os membros anciões devem desaparecer ou partir." A previsão de Gandalf foi comprovada quando os elfos restantes deixaram a Terra-média e foram para as Terras Imortais quando os Três Anéis perderam seu poder, como resultado da derrota de Sauron. A partida dos elfos inaugurou o alvorecer da Quarta Era, que é caracterizada pelo domínio dos homens. Além disso, os anões começaram a morrer na Quarta Era, já que as mulheres compunham apenas um terço de sua população, e as fêmeas anãs muitas vezes optavam por não se casar. Assim, com o tempo, as contribuições dos anões para o mundo foram esquecidas, deixando a humanidade como a raça mais importante que estava na face da Terra-média. O Condado se tornou um santuário para os hobbits. Em O Hobbit e O Senhor dos Anéis, o Condado é a terra natal dos hobbits e uma região localizada na porção noroeste da Terra-média.
o condado foi visitado por Gandalf e uma companhia de anões em O Hobbit, e novamente por Gandalf em O Senhor dos Anéis. Embora o condado seja ocupado apenas por hobbits, ele recebeu seu quinhão de visitantes ao longo dos séculos. Tanto elfos quanto anões são conhecidos por passarem pelo condado de vez em quando. Enquanto a sociedade estava em sua aventura, um grupo de homens chamados Rufiões se tornaram uma ameaça ao modo de vida do condado dos hobbits. Esses rufiões foram expulsos assim que Frodo e os outros voltaram para casa. As coisas mudaram para o povo do condado quando Aragorn formou o Reino Reunido. As terras que ele ganhou como grande rei lhe deram algum nível de controle sobre o destino do condado, sabendo que pessoas como os Rufiões sempre seriam um problema para o condado. Ele declarou que o condado era um santuário para os hobbits e que nunca deveria ser visitado por homens, incluindo ele mesmo. A intenção de Aragorn de banir os homens do condado era garantir que os hobbits pudessem viver pacificamente sem intervenção de forasteiros. Samwise se torna prefeito. Após a queda de Sauron e antes de Frodo ir para as Terras Imortais, como mostra no fim de O Retorno do Rei, Frodo foi eleito prefeito do condado, mas ele desistiu do cargo para ir embora com Bilbo para as Terras Imortais, pois ele não podia desfrutar da paz no condado porque seus ferimentos foram muito graves. 6 anos após a ida de Frodo, Sam é eleito prefeito do condado, e foi nesse mesmo ano que o rei Aragorn promulgou a lei proibindo que os homens entrem no condado, para que lá fosse uma terra livre, sob sua proteção, e assim os hobbits pudessem viver em paz. Sam foi eleito prefeito por 7 vezes consecutivas, em mandatos de 7 anos, o que durou 49 anos nesse cargo. E no último ano como prefeito ele estava com 96 anos de idade. Depois que Rosinha, sua esposa, morreu no ano 61 da Quarta Era, Sam deixou o condado, por ele também ser um portador do Anel, embora por um curto período de tempo, foi autorizado a atravessar o mar para se reunir com Frodo nas Terras Imortais. O destino de Legolas e Gimli. Após a vitória sobre Sauron, Gimli levou uma parte de seu povo para o sul e tornou-se senhor das Cavernas Cintilantes. Ele e seu povo realizaram grandes trabalhos em Gondor e Rohan, forjaram grandes portões de Mithril e aço para Minas Tirith, para substituir aqueles destruídos pela guerra. Legolas também levou para o sul alguns elfos da Floresta Verde, e eles moraram em Ithilien, e esse lugar se tornou mais uma vez o lugar mais belo de todas as Terras do Oeste. Após a morte de Aragorn, Legolas foi para as Terras Imortais com um navio que ele mesmo construiu, e acredita-se que tenha levado Gimli, devido à grande amizade que os dois tinham, maior que qualquer uma que já houve entre um elfo e um anão. Acredita-se também que Gimli partiu com Legolas com o desejo de rever a beleza de Galadriel. Aragorn e Arwen se casam. Após Aragorn ser coroado rei, ele pediu Arwen em casamento. Como rainha dos elfos e dos homens, ela viveu com Aragorn por 120 anos, em grande glória e felicidade. Aragorn era o último rei dos dias antigos, e a ele foi concedida não apenas uma longevidade 3 vezes maior que a dos homens, mas também a graça de ir quando quisesse, devolvendo a dádiva da longevidade. Ele então decidiu dormir pela eternidade antes de ficar caquético, sem virilidade e sem racionalidade. Quando Aragorn fechou seus olhos pela eternidade, uma grande beleza o tomou, e ali viam que a graça de sua juventude, a coragem de sua virilidade, a sabedoria e a majestade de sua velhice estavam mescladas em seu rosto, e essa glória não se apagou antes da destruição do mundo. Na velhice, Pippin e Merry passaram seus últimos dias em Gondor, morreram e após a morte de Aragorn, tiveram seus leitos postos ao lado do leito de Aragorn, sendo honrados até mesmo após suas mortes. Arwen foi tomada de uma grande tristeza, a luz de seus olhos se apagaram. Ela então partiu para a terra de Lórien e viveu lá sozinha. Por fim, ela se deitou para descansar para sempre sobre Seryn Amroth, o mesmo lugar onde ela e Aragorn juraram amor eterno. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui e muito obrigado por sua audiência.